Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa live. Para quem não me conhece, eu sou Amanda Maia, eu sou mineira de Belo Horizonte e atuo como procuradora aqui no município de Goiânia há 4 anos. Hoje nosso assunto é a transação tributária e eu convidei o professor Júlio Santiago, que é mestre e doutor em Direito Tributário pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e também é procurador da Fazenda Nacional. Vou só esperar ele entrar e a gente começa a nossa aulinha. Júlio já entrou. Oi, Júlio, tudo bem? E aí, Amanda, tudo bem? Tá me ouvindo aí? Estou te ouvindo perfeitamente. Deixa eu ver, ajeitar a luz aqui, que eu acho que eu... Pronto. Tá me vendo ou tá me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente, te vendo. E aí, já começou sem mim aí? Estou te aguardando. Tá me aguardando? Apresenta para o pessoal primeiro. E aí? Em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite, para eu participar aí da live com o seu público aí, em Goiás. Falei certo, né? Goiás, Goiânia, que sempre confundo Isso. a geografia com Brasília. E aí, então é um prazer imenso aí falar com o seu público. Para quem não me conhece, eu sou mestre, doutor, pós-graduado em Direito Tributário, em Filosofia, em Direito Fiscal pela PUC, mestre e doutor pela UERJ, professor de, em pós-graduações. E a gente estava conversando, né, Amanda, e a gente ficou comentando sobre essa lei nova de transação tributária e a gente resolveu fazer essa live aqui para abordar melhor esse tema. Eu não sei se a gente vai ter tempo de exaurir a lei, de aprofundar tanto, mas vai dar tempo de falar bastante coisa aí. Então, quer que eu comece? Então eu vou começar, hein? Se tiver alguma pergunta, se seu público tiver alguma pergunta, é só fazer, que aí você me repassa que eu vou o que eu puder responder, é claro, eu vou responder. Em primeiro lugar, assim, antes de começar mesmo, eu queria até fazer essa ressalva, porque quando eu participo de debates, quando eu participo até de lives mesmo, ou quando eu publico um vídeo no meu canal no YouTube, sempre, às vezes as pessoas me fazem perguntas que eu não posso responder, como, por exemplo, algumas perguntas que são sigilosas, são perguntas envolvendo casos concretos, então eu não posso responder perguntas relacionadas a casos concretos, até porque a Procuradoria me proíbe de advogar. A Procuradoria da Fazenda Nacional, ela não é igual às outras procuradorias estaduais, que algumas podem advogar. Eu não sei se aí pode advogar. Pode advogar em Goiânia? Não posso advogar. Então, Não é privado. aqui na Procuradoria da Fazenda Nacional não posso advogar. Então, eu não respondo perguntas relacionadas a casos concretos, específicos de aluno. Às vezes, o aluno me pergunta caso pessoal e eu falo que eu não posso responder, porque às vezes não, na maioria das vezes eu sou a parte contrária, eu sou o advogado da União, né, do Procurador da Fazenda, que está litigando em alguma questão tributária que o aluno, às vezes, é advogado. Então, eu não costumo falar nesses casos. E outra ressalva que eu faço, né, quando é assim, uma coisa muito nova, é que eu não estou falando e não estou emitindo nenhuma opinião aqui pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Estou falando como procurador, mas como estudioso de direito tributário, tanto quanto você, e não tenho autorização para falar pela Procuradoria nesse ponto. Até porque, e aí já entrando no debate de transação tributária, até porque essa lei eu considero muito polêmica, essa transação tributária. Ela vem num contexto social bom, mas no momento ruim também. Se a gente olhar para o cenário do contencioso tributário, das execuções fiscais, do debate, do conflito tributário, a gente vai ver que a gente está num contexto muito ruim relacionado à solução de litígios.
Então, o ambiente demanda novos meios para solucionar litígios. Se você for aos números, né, se qualquer pessoa consultar os números que envolve esse debate da União Federal, vai ver que hoje o estoque da dívida ativa da União e que também cobra FGTS, ela está em 2,4 trilhões. Então, é um número muito expressivo se considerar que cada vez mais os estados em ambientes sociais, né, um estado social, saindo um pouco desse estado liberal, mais mínimo, mas indo para o estado social que necessita prestar determinados direitos sociais, 2,4 trilhões de estoque da dívida para ser cobrado é muito dinheiro. Sendo que, isso eu estou falando só de União Federal, sendo que nós somos 2.126 procuradoras da Fazenda Nacional. Então, são 2.126 procuradoras da Fazenda Nacional, ou seja, em todo o Brasil, para cuidar de um estoque da dívida de 2,4 trilhões, sendo que não são todos os procuradores que atuam em execução fiscal hoje, nessa cobrança. Eu, até ano passado, eu atuava só em execução fiscal. Eu passei uma boa parte da minha vida dentro da Procuradoria atuando em execução fiscal. Hoje eu atuo, no começo do ano para cá, eu passei a atuar em um núcleo de divisão especializada só em casos. Nessa situação. Tá me vendo ainda, né, Amanda? Tá me vendo? Tô te vendo. Falhou um pouquinho aí, mas agora voltou. Sim, não tô vendo. Ah, tá. Agora voltou. Então, como eu estava dizendo, nós somos poucos procuradores para cobrar um estoque grande. Então, a gente necessita de utilizar os meios tecnológicos, inteligência artificial. Ano passado, a Procuradoria da Fazenda Nacional, desse estoque de 2,4 trilhões, ela conseguiu recuperar 24,4 bilhões de reais. Então, são 24,4 bilhões de reais que entram no orçamento da União para que a União possa prestar aí as suas finalidades constitucionais, para que o Estado, de um modo geral, possa prestar aí as suas finalidades constitucionais. Então, eu estou aqui apenas no âmbito do contexto social, do contexto cenário, no outro panorama. Ainda tô online, né? Quando eu cair, alguém manda um tchauzinho aí, hein? Esse negócio de live às vezes cai. Se alguém fala pro pessoal aí, quem tá assistindo, se cair, manda um oi, um joia aí que a gente volta. Mas nesse cenário de Procuradoria da Fazenda Nacional, Travou, mas já tá voltando. tá me ouvindo? Tudo bem. Ih, travou aqui para mim. Mas tá me vendo, né? O pessoal tá dizendo que tá tudo ok, né? Tudo ok. Então tá. Então, do outro lado aqui, se de um lado tem a Procuradoria tendo essa necessidade de cobrar esse estoque da dívida, do outro lado você tem um judiciário moroso em virtude do excesso de execuções fiscais. Então, se a gente for analisar os números do Conselho Nacional de Justiça, a gente vai perceber que 39% dos processos que estão no judiciário são execuções fiscais. E de todas as execuções que existem no judiciário, inclusive execução de honorários, qualquer tipo de execução civil, de todas as execuções de modo cíveis, né, de modo geral, 73% são execuções fiscais. Então, a execução fiscal ela tem uma taxa de congestionamento muito grande no judiciário. São 90, daqueles números que o judiciário costuma publicar, né, relacionados à taxa de congestionamento, a execução fiscal é de 90%. E na Justiça Federal, que aí, chegando na lei que a gente vai tratar, na Justiça Federal, a taxa de congestionamento é de 93%. Então,
a gente tem uma taxa de congestionamento muito grande. Ah, eu quero fazer um parênteses aqui para saudar meu amigo Eric Navarro, juiz federal, que entrou aí. Eric Navarro, a gente sempre prestigia aí as lives do mundo virtual. Tem o New Law também, que eu tive o prazer de fazer uma live com o Érico Teixeira também. Então é muito, muito legal que o mundo virtual proporciona isso. A gente não vê as pessoas fisicamente, mas a gente vai se vendo virtualmente. Então, dentro desse contexto social de poucos recursos para que se possa efetuar, às vezes, a cobrança de um crédito tributário, uma morosidade do judiciário em virtude da quantidade de execuções fiscais que tem dentro de processos judiciais, né, nessa quantidade, e também de uma necessidade de buscar meios alternativos, é que veio a lei de transação tributária, que desde o CTN tem lá o artigo 171 previsto, mas ninguém tomava uma iniciativa de regulamentar essa norma. Eu vou começar aqui já fazendo as críticas à lei, antes de passar e falar das modalidades, para ver se a gente dá tempo. Então, as críticas, às vezes, são mais importantes. Eu tenho aqui, pelo menos, 3 críticas para fazer a essa lei. Em primeiro lugar, eu acho que ela ainda está numa fase em que o grosso dela é um parcelamento tributário disfarçado. Na verdade, a gente não tem verdadeira transação tributária onde as partes podem chegar a algum consenso ali dentro do processo tributário. Eu me recordo numa execução fiscal, uma não, foram várias, mas eu me recordo uma recente do ano passado, um pouco antes de eu sair desse núcleo de execução fiscal, de um contribuinte que ele não tinha condições de fazer o parcelamento, mas, ao mesmo tempo, ele fez uma proposta de parcelamento no bojo do processo, uma proposta de transação. Seria uma transação tributária, porque não tinha lei de parcelamento, não tinha nada. Ele queria fazer uma proposta ali de como ele poderia pagar, só que eu não poderia aceitar, porque a lei 10.522 é a que regula o parcelamento quando não tem esses parcelamentos excepcionais, né? Esses parcelamentos especiais, como Refis, PAES, PAEX. Na União Federal tem muito parcelamento excepcional. De 3 em 3 anos surgia um parcelamento. Isso também é outro motivo para que eu acho que a coisa não vai mudar por enquanto. Por enquanto, a gente ainda vai ter essas transações tributárias que mais parecem parcelamento tributário. Uma outra crítica que eu faço, eles e só ainda... estão negociando a forma de pagar, é isso? Na prática, eles só estão negociando como que vai ser feito, parcelado, não está negociando o crédito tributário em si ainda. Não, na prática a Fazenda lança um edital, quem quiser aderir, adere, quem não quiser aderir, vai brigar. Não tem assim, por exemplo, eu poder sentar como um promotor de justiça faz com uma transação penal, ou como um promotor americano faz com um réu, vou negociar aqui a pena com você. Ou como é feito no Brasil em relação às delações premiadas. Eu, enquanto procurador da Fazenda, eu não tenho muito o que fazer. Eu só verifico se aquele cidadão preenche os requisitos ou não lá do edital de adesão, aderiu ou não aderiu. Por enquanto, é o que a gente tem, né? Tanto que a transação que veio agora no curso da pandemia, que eles estão chamando de transação extraordinária, é isso. Quem quiser aderir, adere e vai poder ter os seus benefícios da lei. Mas quem não puder aderir vai continuar com a dívida e não vai poder fazer uma proposta. Isso porque, nas modalidades de transação tributária, eu lendo um pouco a lei, vi que limitou muito essa possibilidade do devedor fazer uma proposta individual. A gente vai ver aqui que existem basicamente 3 modalidades de transação tributária. Você tem uma modalidade que se chama transação na cobrança da dívida ativa da União. Você tem uma modalidade que se chama por adesão no contencioso tributário de relevante e disseminada controvérsia. E você tem uma transação por adesão no contencioso tributário de pequeno valor. Então, você tem 3 modalidades previstas na lei
13.988, acabei não falando ainda a lei, né? A lei 13.988 de 14 de abril de 2020, que é a lei que veio aí da conversão da medida provisória 899 de 2020, que é a chamada medida aí, a MP do contribuinte legal, né? Você tem, ano passado houve a MP do contribuinte legal e esse ano houve a conversão dessa MP em lei. E ela trouxe essas três modalidades. Então, eu acho que aqui, até pelo tempo que a gente tem aqui, eu acho legal falar dessas três modalidades, dar um panorama geral dessas três modalidades, que elas ainda vão causar ainda muito, muito conflito tributário. Infelizmente, o que eu tenho observado ao longo desses anos é que quando vem um parcelamento, alguns vão aderir, outros vão aderir, mas vão sair do parcelamento e vão litigar. Então, não necessariamente vai haver uma diminuição de conflito tributário, de litigiosidade. Pelo contrário, eu acho, às vezes, que vai haver, até pelos termos que a lei traz de conceitos jurídicos indeterminados, que vai haver mais conflito tributário se essas transações não forem cumpridas. Hoje mesmo ali no jornal, que já vão fazer uma nova transação, né? Vão ter uma segunda rodada de transação por conta da pandemia, baseado aí na receita bruta e da capacidade de pagamento do contribuinte. Então, você vai tornando mais complexa a adesão, você vai gerando mais possibilidades para discussão. E é o que eu acho que vai acontecer. Essa transação, e aí falando da primeira transação, né, que é a transação na cobrança da dívida ativa da União, né, pelo próprio pressuposto dela, ela é aquela transação que a gente vai ter em execução fiscal, no âmbito de uma execução fiscal. Né? É preciso, então, para participar dessa transação, ter um débito inscrito em dívida ativa. E ela prevê duas formas para que ela possa acontecer. Uma é uma proposta do procurador-geral, ou delegando aí essa função de propor, ou subdelegando, mas ainda não foi regulamentado na portaria da Fazenda, mas é uma portaria muito extensa, que só regula a transação da cobrança da dívida ativa da União. Para quem quiser anotar, é a portaria PGFN 9917, de 14 de abril de 2020. Ela só regula essa primeira modalidade de transação, que é a transação na cobrança da dívida ativa. Então, você tem essa iniciativa da Procuradoria, nessa transação por adesão, e pode haver uma iniciativa por adesão mesmo, faz aquele edital geral e acaba virando um parcelamento, ou pode ter uma proposta individual do Procurador-Geral. Essa que é o que eu falei, que vai parecer um parcelamento, que é por adesão, e a própria lei prevê que só pode ser feito por meio eletrônico. Então não vai ter a possibilidade do procurador ir lá negociar com o contribuinte para saber qual é a melhor forma ali. O procurador que está lá no front, na ponta, bem distante de Brasília, que é onde vem as ordens centrais, né? O procurador que está lá no interior, o procurador que está lá em algum interior do Rio de Janeiro, interior de São Paulo, muitas vezes ele conhece melhor o devedor com que ele está litigando, ele sabe se vai gerar alguma coisa ou não aquele processo. Então, aí é que eu falo que deveria ter mais autonomia do procurador para negociar. Mas essa modalidade de transação na cobrança da dívida ativa da União, ela também pode ser feita por iniciativa do devedor. O devedor pode fazer uma proposta. E aqui vem uma outra crítica que eu faço, porque quando a Procuradoria regulamentou essa parte do devedor poder iniciar uma proposta na transação, na cobrança da dívida ativa da União, ela só permitiu que se fizesse em processos cujo débito aí fosse acima de 15 milhões. Ou seja, abaixo de 15 milhões, o contribuinte não vai poder fazer a propor essa. Então, só grandes devedores, grandes empresas com grandes débitos,
é que vão poder fazer uma proposta individual aí por sua própria iniciativa e poder discutir a melhor forma de pagamento daquele débito. E é muito comum, assim, como eu falei, o contribuinte às vezes apresenta uma exceção de executividade, discute o débito, aí não sabe se vai ganhar e apresenta uma proposta. Quando a gente não está em âmbitos de parcelamentos especiais, né, parcelamentos refis, PAES, PAEX, quando a gente não está nesse âmbito, a gente costuma ver esse tipo de proposta individual do contribuinte sendo feita no judiciário. Agora que eu vi aqui, eu tô rindo porque meu professor de jiu-jitsu entrou na live e falou faixa preta, não sei o quê. Professor de jiu-jitsu aqui do Rio de Janeiro, meu professor, sou faixa preta de jiu-jitsu, para quem não sabe. Oh, E que tá legal. ali, acabou entrando na live aí para poder falar aí. Mas então, como eu estava dizendo, essa transação na modalidade de cobrança na dívida ativa da União, tem lá no artigo 11, vou pegar aqui o artigo da lei, e ela prevê justamente o que pode ser feito. Então, você pode ter desconto, seus benefícios, né? Desconto em multa, desconto nos juros de mora, desconto nos encargos legais e sempre em débitos, os débitos que podem ser transacionados seriam os débitos classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Então, isso é um conceito jurídico indeterminado que ele é determinável aí a partir de portarias e regulamentos internos da Procuradoria da Fazenda Nacional. O contribuinte e o judiciário, só com base na lei, eles não têm como saber o que é débito irrecuperável ou de difícil recuperação. Isso é o que a gente chama em âmbito interno, baseado nessas portarias, rating. Na verdade, é uma nomenclatura de classificação desses débitos. Então, A, B, C ou D. Né? C e D, nessa classificação, são débitos onde a Procuradoria não encontrou nada. Não encontrou bens, não encontrou o devedor. Não, o devedor às vezes encontra, mas não encontra bem nenhum, não tem patrimônio. E para que aquele débito não fique lá parado e o contribuinte possa extinguir aquela execução, né? Porque a transação visa isso, extinguir o conflito tributário, a lei diz que esses débitos poderia haver uma transação. E essa lei, ela permite que o contribuinte tenha de 50% a 70% de desconto nas multas e nos juros de mora nesses encargos legais. Vai depender aí se ela é microempresa ou empresa de pequeno porte ou pessoa física. Essas têm desconto de 70%. As empresas, as grandes empresas vão ter um desconto aí no máximo de 50%. Né, com prazo, e aí eu falei, né, que praticamente um parcelamento. Tem um prazo de 84 meses a 145 meses para pagar. Se for pessoa física, microempresa, empresa de pequeno porte, acaba tendo esse prazo mais distante, mais alargado, né, para pagar. Né? Essa seria a transação na cobrança da dívida ativa da União. Você tinha me feito uma pergunta antes, né, nos bastidores, né? Que o pessoal sempre te pergunta, né? Qual foi mesmo que eu já esqueci? Eu queria saber sobre o princípio da disponibilidade do crédito tributário. Ah, sim, verdade. Porque as pessoas sempre perguntam isso, o crédito tributário é indisponível. Como então que a gente vai transacionar? A gente vai fazer concessão do crédito tributário com essa lei de transação tributária? Esse é um problema que, nesse caso dessa primeira modalidade de transação na cobrança da dívida ativa da União, a princípio a gente não vai ter, porque a transação não vai ser no objeto principal. Né? A própria lei menciona que o crédito originário, né? o tributo, não seria objeto de transação, mas seria apenas, aí os benefícios seriam desconto nas multas, nos juros de mora e nos encargos legais. Então, a questão da indisponibilidade do crédito tributário não estaria envolvida.
O problema é na outra transação lá, por Segunda adesão modalidade. no contencioso de pequeno valor, né? Porque nessa, o artigo 25 ele fala em valor total do crédito, né? Que os benefícios do contribuinte seriam relacionados aí ao valor total do crédito. Seria 50% no valor do total do crédito. Então não faz uma especificação de que seriam só nas multas, nos juros de mora e nos encargos legais, né? Por conta de não fazer essa remissão, poderia alguém dizer, olha, mas vai dar o desconto em cima do tributo em si, que é indisponível. Mas essa indisponibilidade também é divergente. Tem autores que entendem que o tributo não é indisponível em si, porque o Estado, como o tributo seria inerente ao Estado, o Estado poderia dispor da melhor maneira que ele pudesse. E a lei que o Estado criou é que estaria fazendo essa disposição, né, dispondo sobre aquele tributo. E daí não haveria a questão da indisponibilidade do tributo. É uma discussão entre legalidade e indisponibilidade. A lei é que estaria autorizando essa disposição. O Hugo de Brito Machado, naquele curso dele de Direito Tributário, ele chega a mencionar essa posição dele, dizendo que ó, o Estado é que está dispondo. Se o tributo é para o Estado é que está dispondo. Mas a gente sabe que o tributo não é para o Estado. O tributo ele tem uma finalidade social. O tributo é para os fins constitucionais, né? E esse é um problema, e aí fazendo um parêntese, não querendo aí mudar de assunto, nem extrapolar o tempo, mas aí é uma crítica que eu faço num artigo que eu escrevi, justamente sobre essa não existência da finalidade arrecadatória. Porque como há essa reflexão de o tributo ser do Estado, então o Estado teria uma finalidade arrecadatória, você acaba gerando concepções que querem menos Estado e menos tributo. Mas, na verdade, o tributo não serve ao Estado, ele serve a todos, à sociedade, aos fins constitucionais. Então, a finalidade não é arrecadatória, a finalidade é constitucional para algum tipo de projeto que a Constituição pleiteou. Então, voltando à lei de transação tributária, a gente tem, então, essa primeira modalidade, que é a transação da cobrança da dívida ativa da União, que envolve execução fiscal, como eu falei, que envolve um crédito tributário inscrito em dívida ativa da União. E a gente tem uma outra modalidade de transação, que é a modalidade por adesão no contencioso tributário de relevante e disseminada controvérsia. E aqui eu já faço um esclarecimento que não há a possibilidade de uma proposta individual do contribuinte nessa modalidade de adesão no contencioso tributário. Aqui eu não estou falando mais de inscrição em dívida ativa da União, não estou mais falando em cobrança em execução fiscal. Eu estou falando em conflito tributário, em ações anulatórias, em ações declaratórias, em embargos à execução fiscal, em uma discussão em tese. Por exemplo, ontem eu estava fazendo uma apelação num processo que poderia muito bem haver uma transação, caso, obviamente, o contribuinte concordasse e a União concordasse. Existe uma divergência jurídica, e aí a relevante disseminada controvérsia, que é um conceito jurídico indeterminado, que a própria lei determina, eu já vou voltar no caso, mas a própria lei determina que este conceito jurídico indeterminado, relevante e disseminada controvérsia, seja relacionado a questões tributárias que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Então, são aquelas causas em que há uma possibilidade de um efeito multiplicador, um efeito que vai gerar a morosidade judiciária, por exemplo, que vai gerar tantos processos que vão causar um tumulto dentro do judiciário. Tem um caso que já tem só nas últimas 2 semanas já peguei 5 causas relacionadas a esse tema, que é a remessa de valores para o exterior sem que haja aí
o pagamento de imposto de renda retido na fonte. Por exemplo, para quem não está familiarizado com o tema da tributação internacional e a tributação da União Federal, existe a possibilidade, vamos supor que uma empresa aqui no Brasil, ela queira contratar uma empresa no exterior. Travou, Júlio. Eu Voltou. estou no ar ainda? Voltou. Voltamos. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Aumentei meu fone. Tá, a gente está no ar, né? Tá no ar. Então, voltando a esse caso que eu estava explicando, quando uma empresa ela contrata, vamos supor, uma empresa de navegação aqui no Brasil e vai fazer uma exportação para a Argentina ou para a Austrália ou para o Japão, às vezes ela precisa contratar serviços técnicos especializados do exterior. Então, por plataformas de petróleo. Então, quando isso acontece, aquela empresa que é contratada, né, uma empresa estrangeira, ela não tem um estabelecimento fixo aqui no Brasil, ela não tem um estabelecimento permanente no Brasil. Então é comum, e a legislação prevê isso, que quando a empresa brasileira efetuar o pagamento para essa empresa estrangeira, ela tem que reter o imposto de renda na fonte. Só que há uma discussão grande aí, porque a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional entendem que essa prestação de serviço técnico especializado, ela configura royalties. Então, haveria necessidade de pagar esse imposto de renda. E as empresas brasileiras que litigam nesses casos dizem que não há transferência de tecnologia, então não teria que pagar imposto de renda. Então, fica esse debate que envolve aí milhões de reais. Poderia, então, essa seria uma situação de contencioso tributário de relevante e disseminada controvérsia, na minha opinião, que poderia, vamos supor, que haja uma transação relacionada a esse tema. Olha, quem quiser aderir vai ter perdão de multas e juros que não pagou até então. Né? Aí o contribuinte desiste do processo e acaba aquela situação. Não necessariamente, e aí como eu falei, a gente está no âmbito da dívida ativa da União, a gente está no âmbito de execução fiscal. Não necessariamente há um crédito tributário lançado, porque muitas vezes o contribuinte já entra com mandado de segurança e consegue uma liminar para suspender a cobrança ou para declarar que não tem relação jurídica com a União nesse caso. Então, não vou entrar no mérito da questão, mas é só para diferenciar a primeira modalidade, que é uma transação na cobrança da dívida ativa da União, de uma segunda modalidade, que é a transação no contencioso tributário de relevante e disseminada controvérsia. Essa transação no contencioso ela só pode ser feita pelo ministro da Economia, mas baseado aí nos pareceres da Fazenda Nacional ou da Receita Federal, dependendo do momento em que o conflito tributário está posto, porque pode ser que a questão tributária ainda nem tenha chegado no judiciário, que ela esteja ainda no âmbito do CARF, do conflito administrativo, e por conta disso, a atribuição para atuar no feito, para opinar naquela situação, é da Receita Federal. Como eu falei, essa transação por adesão no contencioso tributário também ela só vai poder ser feita por meio eletrônico. Eu acho que nessa hipótese de transação do contencioso tributário, ela já é mais complicada porque envolve uma tese jurídica. Dentro da estrutura da Procuradoria da Fazenda Nacional, quando surge um problema novo, como por exemplo no caso da pandemia, que já foi solucionado em termos de conflito tributário, só para quem não acompanhou as notícias de jornais relacionadas a esse tema, quando veio a pandemia, diversas empresas ingressaram com ação para não pagar tributo. Então, por conta dessa necessidade de não pagar tributo, isso causou um conflito novo dentro do judiciário. E a Procuradoria ela tem uma estrutura voltada para conflitos novos.
E como envolve teses jurídicas, são criadas teses jurídicas para espalhar pelo Brasil, como o escritório de âmbito nacional faz. Então, nesse caso aqui, na transação por adesão, eu já acho mais razoável que seja feito realmente por adesão, porque é uma única tese que vai se espalhar pelo Brasil. Diferente no caso de execução fiscal, onde o procurador da ponta ele vai acabar sabendo ali no dia a dia se aquela empresa tem condições ou não de efetuar o pagamento, né? Já que ele já está ali litigando com ela há mais tempo, onde se poderia dar mais abertura ao procurador. Nessa transação por adesão, o que vai acontecer é um edital explicando aí quais são as hipóteses fáticas e jurídicas. Então, como eu falei nesse caso, nesse exemplo, nessa hipótese que eu mencionei, nesse caso concreto que eu atuei, poderia ser olha, quem quiser aderir nas causas envolvendo imposto de renda retido na fonte, onde se discute o conceito de prestação de serviço especializado, se seria royalty ou se não seria royalty, para fins de remessa de receita para o exterior, quem tiver envolvido nesse caso poderá fazer transação com a União Federal, com perdão das multas, dos juros de mora e tudo mais, né, para poder encerrar o conflito. Se a gente vai lá no artigo 171 do CTN, o que ele diz é que a transação tributária ela deve encerrar o conflito. Por isso que, assim, eu não sou muito favorável à transação tributária que gere um parcelamento, porque isso vai postergar o conflito, né? Vai, sabe-se lá quando. Né? 145 meses é um grande prazo aí para se ter muito conflito ainda. Então, era melhor fazer leis de parcelamento como já eram feitas do que envolver isso na transação tributária. Existe aqui, no artigo 17, parágrafo 1º, inciso 3º, uma coisa interessante que eu só li agora, na verdade. Também nunca vi ninguém falando disso, até porque a lei é nova, mas eu li isso aqui ainda agora e eu vou ler para vocês esse dispositivo, que é uma coisa nova, mas não está regulamentado, e ela está no âmbito dessa transação por adesão no contencioso tributário. Diz lá esse artigo 17, parágrafo 1º, inciso 3º, que o edital que for definir aí a transação tributária, ele estabelecerá a necessidade de conformação do contribuinte ou do responsável ao entendimento da administração tributária acerca dos fatos geradores futuros ou não consumados. Por que eu estou falando que isso é novo, mas não é novo, né? Assim, é uma novidade da lei, mas já é algo que vem acontecendo nos bastidores. Quando a lei fala de conformação do contribuinte, o que ela está querendo dizer é que o contribuinte deve adotar as práticas de compliance. Então, o que ele está querendo dizer aqui, essa necessidade ética de adotar aquele comportamento não só para o caso concreto, mas para os futuros casos. Hoje a gente vê nas empresas cada vez mais essa necessidade de observar regras de compliance que, na verdade, são regras que respeitem a lei, são a forma como o contribuinte se comporta diante da lei e diante dos casos futuros. Vamos imaginar que nesse exemplo que eu mencionei, né, do imposto de renda retido na fonte, o contribuinte resolva dizer que nesse caso, né, que ele aceita a transação, aceita que a prestação de serviço especializado se configura como royalties, mas de repente diz que no próximo transação, no próximo contrato que ele fizer com um estrangeiro, com uma empresa estrangeira, ele decide que não, agora não, nesse caso aqui eu entendo que não é royalty. Ou seja, ele não está agindo de forma ética, não está agindo de forma de conformidade com aquelas normas que foram criadas. Então, isso seria o compliance dentro de uma lei de transação tributária. É uma coisa que eu acho nova, que vai ser ainda melhor explorada, até pela doutrina que for escrever sobre o tema, até por quem estiver estudando sobre o tema. Então,
O que isso quer dizer é que o contribuinte ele se compromete com os fatos geradores futuros, não só com os fatos geradores presentes que estão envolvidos no caso concreto, mas com os fatos geradores futuros. Quer falar alguma coisa? Não. Não, Tá. Não, se alguém tiver feito alguma pergunta aí e quiser perguntar, a hora é agora, senão eu vou no embalo, hein? E a gente tem, então, essa transação por adesão no contencioso tributário, e a gente também tem uma outra tipo de transação, e o último tipo de transação, que é a transação por adesão no contencioso tributário de pequeno valor. E aqui é um problema. Por que que é um problema? Porque a lei, ela não regula muito o que isso significa. Ela só diz que pequeno valor é 60 salários mínimos, mas ela cria um procedimento que, a meu ver, vai causar ainda muito problema. Por quê? A gente sabe que dentro da estrutura administrativa do conflito tributário administrativo, existem uma estrutura de julgamento, né? Existe a delegacia da Receita Federal que julga em primeira instância e existe o colegiado paritário entre contribuinte e administração tributária que julga em segunda instância, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Inclusive, essa lei trouxe o fim do voto de qualidade, que é uma questão polêmica nessa estrutura, mas é outro debate. Mas aqui na transação por adesão no contencioso tributário de pequeno valor, né, de até 60 salários mínimos, só quem pode participar dessa transação são pessoa natural, né, pessoa física, microempresa e empresa de pequeno porte. Então você tem um valor menor, 60 salários mínimos, para que essas pessoas possam participar. Mas ela cria aqui um contencioso administrativo diferenciado para esse tipo de conflito tributário. Ela diz o seguinte lá, a lei, no artigo 23, parágrafo único. No contencioso administrativo de pequeno valor, observado o contraditório, a ampla defesa e a vinculação aos entendimentos do CARF, o julgamento será realizado em última instância por órgão colegiado da Delegacia da Receita Federal. O que ele está falando? Olha, nesses casos envolvendo contribuinte, pessoa física, microempresa, empresa de pequeno valor, esse debate não vai chegar lá no CARF, na segunda instância. Ele vai ser resolvido pela Delegacia da Receita Federal. Então, este debate aqui não envolve julgamento paritário, não envolve representante do contribuinte, né? Da estrutura do CARF, na estrutura de julgamento do contencioso administrativo federal, você tem um órgão colegiado que participa advogados eleitos, né, num processo seletivo interno, para que eles possam ser também julgadores naquela instância. Aqui não vai ter isso. Então pode ser que alguém alegue, e aí, por isso que eu fiz a ressalva, que eu não falo pela Procuradoria, mas pode ser que alguém alegue a inconstitucionalidade disso aqui, porque o STF tinha dito que você tem direito ao duplo grau de jurisdição nas instâncias administrativas. Se aqui diz que tudo se resolve no âmbito da Receita Federal, então é a Receita Federal que vai decidir se aquele contencioso de pequeno valor ele é rígido ou não. Então aqui eu acho que pode gerar um grande debate se não estaria aí havendo uma supressão de instância administrativa, porque a questão não vai chegar ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então esse é um debate que pode existir aqui, né, sobre essa legitimidade. E, por fim, e aí é dentro desse contencioso tributário de menor valor, até para
Tô com medo aí de estourar o tempo e o Instagram derrubar a gente, né, que ele costuma fazer isso. Mas, por fim, tem aquilo que eu já falei aqui, que é o artigo 25 desse contencioso tributário de pequeno valor, o artigo 25 da lei, que diz justamente que a concessão de descontos, né, o benefício que o contribuinte vai ter se ele participar dessa transação no contencioso tributário de pequeno valor, o desconto que ele vai ter vai observar o limite máximo de 50% do valor total do crédito. Então, esse artigo 25, inciso 1, é o que pode gerar um debate sobre indisponibilidade do crédito tributário. Como ele não faz uma ressalva, ele fala o valor total do crédito. Então, se o contribuinte deve 50 mil reais, ele pode ter um desconto de 25 mil reais, porque ele está dentro desse pequeno valor de 60 salários mínimos. Então, aqui pode gerar um debate sobre uma transação envolvendo o crédito tributário, embora aí tenha pensamento para os dois lados, tanto para quem entende que é favorável a essa disponibilidade, como para quem é desfavorável. E eu acho que, e aqui, só uma última observação, é que essa transação tributária no contencioso tributário de pequeno valor, quando o contribuinte realizar, né, também por adesão aqui, quando ele dá a proposta, né, assinar a proposta, a procuradora para a homologação desse acordo, né, que vai virar aí um título executivo judicial no momento em que o juiz homologar o acordo. Isso dentro do contencioso tributário de pequeno valor. Amanda, eu acho que no panorama geral... Travou um pouquinho. Alguém mandou Tá um online, mas joinha aí travou. para dizer se eu estou online ou não. Aí, pode... Ainda estou online? Estou online, Tá né? sim. Uhum. Então, Amanda, eu acho que, só para resumir, então, era isso que eu queria falar sobre esse tema, né? Essas críticas e essas três modalidades de transação tributária. A transação tributária na cobrança da dívida ativa, a transação tributária no contencioso tributário aí de relevante controvérsia, né, disseminada controvérsia, e a transação tributária no contencioso tributário de pequeno valor. Então, essas são as três modalidades de transação tributária, e essas foram as críticas que eu tinha para fazer. Será que, se alguém tiver alguma pergunta... Quem que é que tem competência na prática para fazer essa transação? Você falou que no caso de quando ela é prévia, ainda está na dívida ativa. É o próprio procurador que está atuando naquele processo que, em tese, deveria fazer essa transação? Ou tem outro agente competente? Não, então, não. Na verdade, na cobrança, na transação da cobrança de dívida ativa, né, a iniciativa é da Procuradoria, mas ela vai ser feita pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional. Ele pode delegar ou subdelegar, né? Ele pode delegar lá para o adjunto dele, para alguém em Brasília, mas como ela é feita abaixo de 15 milhões, só pode ser feita por adesão, então vai ser em massa. O contribuinte entra no computador, acessa lá o regularize da Fazenda Nacional e adere ou não adere, né? Vai ser homologado pelo sistema, vai ser como é feito com parcelamento. Nesses de maior valor, quando o contribuinte fizer uma proposta, a lei, na transação da cobrança da dívida ativa da União, prevê que continua sendo o procurador-geral, mas só que ele pode delegar. Normalmente é delegado pelas chefias. Mas o procurador da Fazenda Nacional, que está na ponta, ele nunca vai poder fazer essa transação, a menos que haja uma autorização, uma delegação. Seria uma transação delegada, né? O procurador-geral faria a delegação. Na transação do contencioso tributário de relevante e disseminada controvérsia, aquele caso do imposto de renda
enviado lá, da receita enviada para o exterior, aí é atribuição do ministro da Economia. Ele vai fazer o edital baseado nos pareceres da Fazenda ou da Receita Federal, vai fazer o edital e quem quiser aderir, que adere. Então não tem proposta individual. E no de pequeno valor, e aí a lei diz lá no artigo 25, né, também, que é o único artigo que fala desse tema na tributária de pequeno valor, vai ser a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que vai regular isso, ou o secretário especial da Receita Federal. Como é pequeno valor, provavelmente vai vir um edital também e vai fazer a mesma coisa que já faz com parcelamento, porque não tem como fazer proposta individual. Só na execução fiscal de dívida ativa que dá para fazer por adesão, aí vira um parcelamento, dá para fazer proposta individual acima de 15 milhões. Mas nesses outros duas modalidades, a transação no contencioso tributário, não tem como. Vai ser por adesão, mas baseado aí no que o procurador-geral da Fazenda falar, ou o secretário especial da Receita, nas hipóteses em que o conflito estiver em âmbito administrativo. Então você não tem... Na verdade, você não tem uma verdadeira transação naquele modelo que eu acreditava que seria a transação. Né? Tá lá litigando, os advogados sentam e chega uma hora, vamos fazer o seguinte, então você tira a multa e juros e faz assim que eu faço desse outro modo. Né? Na verdade, é como se fosse um negócio jurídico processual também. Né? Onde você pode negociar ali a melhor forma de oferecer uma garantia, a melhor forma de oferecer uma penhora. Isso já acontecia antes dessa lei de transação e também é prevista na lei de transação essa possibilidade de transacionar sobre eventuais garantias que são ofertadas. Eu acho que era isso que eu queria dizer. Se alguém ainda tiver mais alguma dúvida, Amanda. Eu queria saber, quando o contribuinte adere a essa transação, ele confessa a dívida, né? Ele confessa o crédito. Se ele não cumprir, aí o processo é suspenso, o processo de execução fiscal. Se ele não cumprir, aí volta com a execução fiscal normalmente? Esse é o problema que a transação vai acarretar. Porque, como a maioria das transações vão ser transações efetuadas mediante parcelamento, a transação que é o meio de extinguir o conflito tributário, que era para ser isso, ela vai gerar um parcelamento. O que vai acontecer quando a transação estiver formalizada, tal qual um parcelamento, vai haver a suspensão da execução fiscal, da exigibilidade do crédito tributário pelo parcelamento, né, nas hipóteses em que essa for a modalidade. Nas hipóteses que o pagamento for à vista, que eu acho muito difícil que isso aconteça, vai haver extinção do crédito tributário e a execução fiscal extinta. Essa questão da confissão irrevogável e irretratável, ela vai gerar a mesma polêmica que já gerava no parcelamento, né? Porque havia contribuintes que não concordavam com a confissão porque o crédito tributário era indisponível. E tem jurisprudência do STJ dizendo que a confissão é só relacionada aos fatos e não ao direito. Então, vai haver a mesma briga. Se houver uma discussão jurídica relacionada ao direito, agora eu acho que é inconstitucional. Então, aquela transação, aquele parcelamento vai acabar sendo questionado. É lógico que a questão de fato, adquiriu ou não adquiriu renda, industrializou ou não industrializou o produto, essas questões fáticas, elas vão estar superadas. O problema vai ser as questões jurídicas, de direito, né? As questões que envolvem aí qualificação jurídica, adequação do fato à norma. Essas questões, a confissão, às vezes, pode não ser suficiente e pode haver discussão. Ainda que o contribuinte perca, ele vai querer discutir na questão do direito. Então, por isso que eu acho que a transação teria que ser para extinguir imediatamente o conflito e não para postergar o conflito em um parcelamento ou a perder de vista aí, como já foi no passado. Ok? É importante a gente destacar também, aqui no caso de Goiás, de Goiânia, que essa lei não é de âmbito nacional. Ela só vale no caso da União. Então, no caso de Goiás e de Goiânia, a gente vai ter que criar uma lei regulamentando a transação tributária ainda. Perdão, só para fazer uma ressalva,
a minha experiência nesse âmbito mostra que, normalmente, as entidades federativas estaduais e municipais, elas acabam replicando o que o que a União Federal faz, né? Até por conta desse âmbito nacional. E são mais de 5 mil municípios, né? Então, você acaba replicando o que a União Federal faz. E eu acho que é o que vai acontecer no futuro, quando a coisa começar a sedimentar, a concretizar e haver jurisprudência. Eu acho que é o que vai acontecer. É isso? É isso, pessoal. Muito obrigada, Júlio. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Aqui, o Fábio falou exatamente o que eu falei. Olha lá. Ou seja, a transação vai ser um parcelamento disfarçado. É o que já está acontecendo, né? A transação é realmente um parcelamento. Então, Amanda, eu queria aí, para finalizar, agradecer o seu convite, a parceria aí, ter aberto aí esse espaço para a gente debater com o seu público. E eu espero aí que a gente possa fazer novas lives no futuro aí sobre outros temas. Ok? Obrigado e obrigado ao seu público. Por ter aceitado o convite. Foi uma honra ter você aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode procurar a mim ou o professor. O Instagram dele é Júlio César Santiago 1. Procurem ele lá no Instagram dele. Ele posta vídeo direto sobre direito tributário. Muito bons vídeos dele. Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo ou com o professor Júlio César. Eu agradeço a todos que participaram e uma boa noite. Boa noite, gente. Obrigado. Tchau. Tchau.